Você pode ouvir sobre adoração inúmeras vezes. Deus poderá usar inúmeras pessoas para abençoar a sua vida. E eu não quero que você pense que aquilo que eu vou propor é o resumo do que seria o estilo de vida adoração. Mas eu quero crer em nome de Jesus, que se você começar a colocar em prática isso que eu vou citar aqui hoje, a sua vida vai dar um upgrade, amém? Eu quero crer que se você colocar em prática o que eu vou ministrar aqui hoje, a sua maneira de servir a Deus será percebida como um antes e um depois dessa mensagem. Por isso, fique muito ligado com aquilo que Deus está propondo ao nosso coração. Nessa noite, eu quero falar sobre ser simples e extravagante. São duas coisas, queridos, que parecem ser antagônicas. Parece não haver como elas andarem juntas. Ou você é simples, ou você é extravagante. Eu quero te provar que é possível ser as duas coisas, ser simples e extravagante. Eu acredito, pelo menos em minha vida particular, é a maneira pela qual eu busco viver o meu estilo de vida na adoração ao Senhor. Ser simples e extravagante. Vamos para o texto sagrado. Há um texto, queridos, em Mateus 26, versículos de 6 a 13, farei a leitura de toda a porção bíblica, e depois citarei aquilo que Deus for propondo em nosso coração. No capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 6, indo até o 13, diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre presentes com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Queridos, esse texto tem lições importantíssimas. Coisas maravilhosas nós podemos extrair com base nele. Mas eu quero caminhar os versos bíblicos e trazer para você algumas coisas que saltaram aos meus olhos. Perceba logo no verso 6, o verso onde dizia que Jesus estava em Betânia, nesse vilarejo, na casa de um homem chamado Simão, mas o classifica em qual era a condição de saúde desse homem. E diz que esse Simão de Betânia era um homem leproso. Queridos, eu não sei quantos aqui, dos que nos visitam, dos membros da igreja, têm noção do que essa simples palavra impõe de informação no texto. Mas, se você não tem muita dimensão, rapidamente eu trago o contexto para você. Para os judeus, uma pessoa leprosa era considerada uma pessoa impura. Uma pessoa que não poderia ter convívio social, uma pessoa que não podia tocar em outras pessoas e nem ser tocado. Era comum dentro do contexto de Israel e das nações circunvizinhas, ou das cidades que compunham a nação de Israel, haver lugares, vilarejos, cidades de refúgio para aqueles que por essa doença eram acometidos. Não havia na época o avanço da ciência, o tratamento que a medicina hoje dá para a hanseníase. Não havia. Por isso, caso alguém fosse acometido por lepra, essa pessoa era isolada do contexto social. Jesus era judeu. Jesus não apenas se importa com esse homem, mas decide ir cear e jantar na casa dele. Meu irmão, isso é uma mensagem poderosa demais para nós nessa noite, porque mostra que as nossas impurezas não o impediram de nos amar. Quantas vezes, queridos, eu e você fazemos juízo de valor das pessoas,
por aquilo que elas são, ou por aquilo que elas representam, quem sabe por uma maneira estereótipa em enxergá-las. Esse homem era visto à margem da sociedade, as pessoas não queriam contato com ele. Se ele fizesse esse convite, ninguém toparia ir na casa dele, era um homem leproso. Mas Jesus não apenas vai porque não tinha medo dessa doença, Jesus não apenas vai porque era alguém imune a essa doença, não, queridos, Jesus vai porque a impureza daquele homem não o impediu de demonstrar o quanto ele amava. Preste atenção em mim, eu e você, como servos de Jesus, precisamos adorá-lo de uma maneira simples, porém extravagante, nos relacionando com as pessoas, sem nos importar com as impurezas que hoje existem na vida delas, porque nós cremos que aquele que nos purificou levará purificação para essas pessoas através do evangelho que nós pregaremos. É um processo de purificação que Deus vai fazendo na sociedade através da igreja do Senhor. Meu irmão, não é a gente acuado no cantinho com medo, falando, não, aquele sujeito é pecador, não vou lá não. Não, não é assim. É ao contrário, esse sujeito é um pecador carente da graça de Deus, tal como eu, em sendo pecador, estive carente e a graça me alcançou. Agora eu levo essa graça de Jesus, através do Evangelho de Cristo, e esse poder extraordinário do Senhor também o alcançará. Também o purificará, também fará com que ele seja lavado e remido no mesmo sangue que me lavou, que me redimiu, e quando isso acontecer, eu conseguirei demonstrar o amor que Deus tem por todo aquele que um dia poderá nele crer. Eu fico encantado, queridos, com a obra de Deus na vida da humanidade. A gente às vezes dá um crédito à pessoa quando a pessoa faz algo que está dentro do nosso critério. Sorriu para mim, gostou de mim, eu vou sorrir também. Disse que me ama, eu não tenho dificuldade de devolver. Eu também te amo. Ah, seja feliz, você também seja feliz. A gente quer viver a reciprocidade, o devolver aquilo que nós recebemos. Mas Cristo não fez isso. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou primeiro. Você precisa entender a grandiosidade disso. Romanos capítulo 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que amor é esse, queridos? Que coisa extraordinária! Que paixão avassaladora é essa que Jesus tem pela nossa vida? Se eu te contasse os meus pecados, você talvez oraria a Deus dizendo, Ele não salva não, Deus. Mas independente de tudo que fiz, de tudo que sou, Ele me amou. As pessoas estão vivendo pelo mundo contaminadas por um germe. É pior do que uma bactéria, é pior do que um vírus, é pior do que a hanseníase, é pior do que a lepra. É o germe do pecado. E o pecado deixa as pessoas feias. Não de uma aparência física, porque isso pouco importaria. Mas o pecado detona a nossa estrutura de alma e espiritual. Degrada o ser humano, o coloca na sarjeta, o põe sem condição de ter dignidade. O pecado faz tudo isso. O pecado de fato traz ao ser humano a condição de ser impuro diante de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o ser humano são as nossas iniquidades. O pecado que nos traz impureza não impediu Jesus de demonstrar o seu amor, aleluia. E eu percebo isso nesse texto. Tanto lugar para Jesus ir, Jesus topa o convite de ir jantar na casa de Simão leproso. E ele vai jantar.
E quando ele chega lá, queridos, e provavelmente se preparava para jantar, o verso de número 7 traz uma informação fantástica. Diz que aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Eu compartilho contigo, nós devemos adorar o Senhor, claro que devemos, mas diante do que Ele fez por nós, eu te pergunto, como nós deveríamos o adorar?